Olá pessoal, videoaula, nós tivemos duas videoaulas sobre as teorias da administração. Agora tivemos uma videoaula sobre uma revisão sobre a psicologia organizacional e agora a gente vai direto entrar na psicologia comportamental. Então nós temos três autores aí. Eu tenho Ivan Pavlov. O pessoal é Pavlov, né? Às vezes eu falo Pavlov, né? E é Pavlov. E Watson e Skinner, né? Então esses são os três autores dessa teoria que nós vamos estudar. Tranquilo? Vamos lá então. De acordo com esses autores aí, nós vamos estudar a teoria behaviorista, ou a teoria da observação, da previsão, do controle de comportamento. Vamos lá, vamos entender isso. Então eu vou estudar agora a observação, a previsão e o controle do comportamento das pessoas dentro da organização ou em qualquer outra parte, né? Então, o estudo é observável, é quantificável, ele é reproduzível, é descritível em termos tão elementares que dispensam a subjetividade. Então, agora, esses autores, eles estudam a técnica, eles estudam como que os eventos acontecem, eles fazem observação, eles quantificam, eles mensuram, eles escrevem os fatos, eles não fazem conforme fez a teoria clássica, né? Ele faz de uma maneira mais adequada. E é uma tentativa de transpor explicações ao universo animal para explicar os comportamentos humanos, pesquisa como pombos, ratos e chimpanzés. Então, olha aqui, eles estudaram os animais e através dos estudos dos animais eles observam como os seres humanos comportam-se. Bom, é meio complicado então. Vamos lá. Esses autores eles falam que os seres humanos não têm pensamento. Eles trabalham conforme a previsão, o controle que é exercido neles. Isso é muito complicado nos tempos atuais para se dizer. Mas essa era a máxima do estudo. E como que surgiu essa psicologia comportamental? Ela surge com a transformação da psicologia com a ciência positivista. Quando a gente fala do behaviorismo, nós estamos no construtivismo, certo? Deveria estudar somente aquilo que pode ser possível de observação. Então eu só vou estudar, né, dentro do behaviorismo, da psicologia comportamental ou da teoria comportamental, aquilo que eu posso medir, aquilo que eu posso mensurar, negando qualquer aspectos que são subjetivos, como motivos, impulsos, desejo, entre outros. Agora eu só vou quantificar, olha, eu posso analisar isso, por isso eu não posso fazer com seres humanos, eu fiz com animais, tranquilo? Aí essas críticas aparecem, né, aí tão somente a alguns teóricos. Vamos lá? Eu tenho aqui, voltando. Essas críticas, né? Igual os homens e animais inferiores, né? Então agora, eu pareço um pombo, eu sou um pombo, né? É muito complicado, porque ela equipara, ela iguala essa teoria, né? A teoria comportamental ou behaviorismo, ela nos iguala aos animais, né, inferiores ainda, desconsiderando a peculiaridade psicológica, a minha história, a minha cultura. Isso não é levado em consideração. É levado em consideração a maneira com que os fatos acontecem, a maneira que eles podem ser mensurados. Então ele tem uma importação do paradigma de estudo das ciências naturais para compreender os processos humanos. Então olha aqui para você ver, eu vou observar como que o cachorro reage aos estímulos para alimentação, porque o homem também vai fazer isso da mesma maneira. Ele nega o pensamento, ele nega a minha psicologia, ele nega os meus traços culturais e vê isso através da psicologia natural. Tranquilo? E aí, para refletir, eu deixo a frasinha seguinte, né? E a singularidade humana que é construída pela ação da cultura? Como é que fica? Nós temos que pensar isso aí, porque esses homens, eles fizeram diferença no mundo, mas deixaram essas coisas meio que em aberto. Aí, os três grandes expoentes dessa teoria é o Pavlov, tá, pessoal? E não Pavlov. Ele trabalha pela aprendizagem por meio do acondicionamento clássico. Vou citar aqui o exemplo do cão, né? Sabe assim, olha, quando eu bato o sino, o cão já responde o estímulo do sino. Quando eu pego a comida, ele já saliva. Quando eu mostro a comida, ele já saliva, né? Isso foi feito dentro do laboratório. Então, assim, olha, vamos lá.
que horas que você, né, a pergunta é essa, eu não sei se você vai me responder, a gente não vai ter o ar, não vai poder se falar, né, mas fica essa pergunta, olha, que horas que você, que o seu estímulo responde a um barulho, né, vamos lá, tim-dong, o sino da capela tocou, todo mundo pensa, é 7 horas, que é só o sinal do sino. Se aí for um sinal mais tum, 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 é fúnebre, né? Mas isso foi lá na antiguidade, eles não tem mais isso. Mas isso tudo era condicionado, né? Era clássico para nós. Então ele estuda isso através desses sinais, desses barulhos. Já o Skinner, né? Ele olha o comportamento e estabelece base naquilo que o ambiente fornece, né? E também dadas as condições ambientais. Olha, é favorável o ambiente, está frio, está calor, está morno, como é que eu vou sentir essas transformações? Então eu vou responder a esses estímulos, né? E mesmo o repertório é pós-modificado tentando em vista os reforçadores que almejamos, né? Vamos lá, vou arrumar um emprego para ganhar dinheiro, vou estudar para melhorar a minha condição salarial. Então nós estamos aí dentro da teoria de Skinner. E o Watson, né? O homem é produto do meio, né? Eu sou transformado através daquilo que eu vejo. Então esses três pensadores aí, eles pensam, um fala da teoria, né, que é do condicionamento, o outro fala que são as bases do ambiente que me muda, e o Watson simplesmente fala assim, o homem é produto do meio, ele não muda e não faz mais nada. Aí eu tenho o Pavlov, que ele fala assim, olha, que tudo é um estímulo incondicionado e um estímulo condicionado. O estímulo incondicionado corresponde a respostas incondicionadas. E já o estímulo condicionado corresponde a respostas condicionadas. Vê aí para você ver, ó, o estímulo do cão. Quando ele vê o alimento, a resposta dele é... O que é? Babar. Ele salivar porque ele quer comida, né? Então, antes do acondicionamento, não estou condicionando ele vê o cão, ele quer salivar, o cão vê a comida, desculpa, ele quer salivar. Mas, e antes do condicionamento também, né, o estímulo neutro. Toca o sino, a resposta não condicionada, para ele não diz nada. Olha, quando eu vejo a comida, o estímulo que me condiciona é comê-la. Eu tenho fome, é sentir o gosto, né? É a salivação. Mas se eu estiver ouvindo o som, ele não está me remetindo à comida. Então ele não me condiciona nenhum pensamento. Olha lá, se eu bato o sino e mostro a comida, ele saliva e já... Não, com o batido do sino, ele já levanta e já saliva pensando que é comida, né? Aí já é o adestramento canino. Eu estou tentando adestrar o meu cachorro e ele não está fazendo isso muito não, ele está mais na vara, ele aprende mais na vara. Brincadeira, pessoal. Eu coloco a comida, enquanto ele não come, eu peço ele para sentar, ele senta e ele vai condicionando a isso. E o estímulo condicionado, né, o sino, só dele bater, já lembra a comida, já traz essa retórica aí da comida. Vamos lá, mas o que é complicado é que ambos, né, falou que nós somos semelhantes a esse animal. Olha, se eu vejo a comida, eu quero comer. Mas se, por exemplo, dá um toque, sabe aquele pessoal rico, né, que vai comer e dá um tlim na mesa lá, a pessoa já lembrou, está na hora do almoço, mas só lembra, né? Mas se eu não tiver associado a essas duas coisas, eu não consigo. Então, os fatos devem estar associados. Eu trabalho, o meu estímulo condicionado é receber salário. Estímulo neutro é a mínima possibilidade de não receber salário, isso é neutro. Agora, horário do trabalho, o estudo corresponde ao dinheiro. Viu esses estímulos condicionadores que eu tenho aí? Então ele estudou através dessas teorias aí. Aí eu tenho o John Watson, né, que é o processo metodológico. Ele fala o seguinte: considera-se possível transformar o indivíduo por meio da educação ou reeducação naquilo que desejamos. Então, olha, se eu fazer repetidamente as coisas que eu quero que você faça, ou você repetir aquilo que eu quero, eu vou conseguir essa resposta. Então, o destino das pessoas dependeria tão somente dos fatores condicionantes organizadores em torno dele. Olha, é o barulho, é a comida, é tudo isso. Se eu estou seguindo o John Watson, que é o metodológico, né, que é o método, que é a maneira que as coisas
funciona. E o importante é estudar tudo aquilo que pode ser testado e comprovado. Bom, cheiro de comida, beleza? Cheiro de comida me lembra, vai direto ao meu estômago, né? Repetidamente eu lembro que está na hora da alimentação. A hora que chega por volta das 10, 11 horas da manhã, é tão engraçado que se você tiver de 8 até as 9h30 da manhã, você sentir cheiro de comida, ele começa a ficar ruim. Mas a hora que passa depois das 10 horas da manhã, ele já começa a ficar bom, porque você já está condicionado que a partir das 11 você vai almoçar. Né? Aí ele prova isso, né? Pessoa mais longe, estou falando do método, mas não é isso que a gente pode pensar, porque eles nos remetem a animais inferiores, certo? Aí depois, por exemplo, se eu pego o Skinner, né, que é o behaviorismo radical, ele fala que é tudo através da aprendizagem séria, né? Alterações implícitas de comportamento, eu fazer um reforço, eu fazer um condicionamento, eu fazer uma anotação, né? Vamos lá, o Nilson não consegue lembrar que é Pavlov, ele só fala Pulov, né? Pulov é aquilo que a gente coloca na época do frio, né? Aquela coisa de pessoas ricas, né? Nós pobres já ficamos suados, né? Se colocar aquilo a gente, bom, porque a gente não está condicionado àquilo, né? Então eu vou mensurar essa educação, isso vai acontecer. Aí ele fala que é uma câmara operante que faz o seguinte, olha lá, eu coloco o rato, né, e o rato sabe que a comidinha dele está lá em cima, ele começa a rodar para a comida descer, né? Então nós temos esse condicionamento operante, mas quantas vezes que ele consegue pegar aquela comida, né? Vamos tentar relacionar o nosso mundo do trabalho. Então, olha, meu horário de trabalho é às 7, né? Eu fui reeducado, educado, e alcanço, e a organização atende os desejos que ela quer. Eu vou trabalhar às 8, saio às 11, volto às 13, saio às 17. Você viu? Está condicionado isso aí para mim, eu já sei, é o método. Agora ele fala que eu posso mudar isso aí, né? Eu posso fazer com que essas alterações aconteçam no meu comportamento quando eu vou trabalhar à noite, ou então quando eu tenho que alcançar alguma coisa aí, o ratinho, né? Tentando trazer aqui para a psicologia organizacional o behaviorismo e os nossos comportamentos dentro das organizações. É importante conceito. A primeira coisa está no estímulo. A ação ou evento que as coisas provocam em mim. Por que eu trabalho? Qual que é a ação? Qual que é o evento? Receber salário. Depois, a resposta é a reação comportamental com a qual o estímulo está associado. Eu trabalhei o mês inteiro. O que eu desejo receber no final no dia 5? Meu salário, em dia, sem estar errado. Porque se isso acontecer de forma não qual eu estou esperado, isso traz um estímulo e uma resposta negativa ao meu comportamento. Depois, o acondicionamento, que é o processo de aprendizagem através do qual o indivíduo determinada proposta desencadeada por um determinado estímulo, né? Olha, não recebeu o salário, no outro dia estou condicionado a não ir trabalhar, já acordo cansado, já não quero ir. Então isso aí voltando para dentro das organizações. Reflexo incondicionado, né? Então eu tenho o SI, que é o estímulo incondicionado, e eu tenho o RI, que é a resposta incondicionada. Então SI e RI está ligado exatamente isso aqui, ó. Olha o estímulo incondicionado, calor, resposta incondicionada, suar. Eu falo que a sala está calor, no instantinho você começa a suar. Estímulo incondicionado, alimento, eu falo para o meu cachorro, biscoito, né? Ele começa a salivar porque está incondicionado na mente dele a comida, ele saliva. Resposta incondicionada, estímulo incondicionado, excitação sexual. Bom, não vou parar, passo para frente, tá? Porque eu não gosto muito de falar de sexo, porque eu sou um cara pobre, sou um cara de Deus, sou um cristão, né? Sexo só no casamento, tranquilo? Estímulo incondicionado, né? Excitação sexual, né? Você fica lá naquele ponto, aí de repente a reação é você se lubrificar na ereção, o homem ou a mulher, aí, desculpa, não quero falar sobre isso. E quando eu falo frio, né? Esse incondicionamento na mente, incondicionalmente eu começo a tremer. Quando eu tenho um condicionado barulho alto, né,
a resposta é sobressalta, é ouvir e sair, pular, né? Então, tudo isso está ligado às respostas que nós esperamos, né? As principais técnicas: reforço positivo, apresentação de um estímulo agradável, aumenta a frequência da resposta. Ora, você vai ganhar mais. Reforço positivo, aumenta a frequência de você produzir, chegar na hora, ser uma pessoa mais dinâmica. Reforço negativo representa um estímulo aversivo, quer dizer, ao contrário do positivo, diminui a minha frequência de resposta. Vamos ter não pode baixar salário, né? Cabeças estão rolando lá na empresa, né? Fala assim, olha, cabeças vão rolar. Diminui essa frequência de resposta ao trabalho. Pô, não vou ficar trabalhando muito. Se cabeças vão rolar, podem ser a minha cabeça, certo? Extinção do comportamento, não apresenta nenhum tipo de estímulo, apenas ignorar a resposta para a diminuição da frequência da resposta. Essa extinção do comportamento, pessoal, elas estão muito ligadas a pessoas que não têm sentimento, né? Que não têm comportamento. Embora eles estudaram o animal, mas pensando no ser humano, aí a gente tem serial killers que tem uma resposta neutra, eles ignoram o que está ali à volta deles. A tríplice contingência, né? Vamos lá. Os estímulos antecedentes, data para a entrega do trabalho, né? A resposta do comportamento em fazer o trabalho e a consequência é melhorar a rota do R1, que é o estímulo antecedente. Vamos lá. Data para a entrega do trabalho, comportamento 2, não fazer o trabalho. A consequência 2 é retirar nota baixa, você viu? Então eu tenho eu tenho um estímulo, uma recompensa e uma punição. Você viu? Então tudo isso aí é causado aí dentro dessa tríplice contingência aí dos trabalhos. Vamos lá, o reforço negativo. Ele enfraquece o comportamento em proveito do outro que faça cessar o desprazer a uma estimulação, né? É o registro e a ausência retirada de um estímulo que causa desprazer após a resposta pretendida. Então eu não quero ouvir isso, eu já nem tenho estímulo, né? Ou então a hora que a pessoa começa, eu tô com um problema de estômago, né? Eu comi muito, tô com azia. Aí a pessoa começa a falar daquilo que eu comi, eu começo a ter vontade, minha boca saliva, eu dou vontade de colocar para fora o que está no meu estômago. Você viu o reforço negativo? Embora a comida seja positivo, mas o reforço gerado em mim é negativo. Depende aí do ambiente, da circunstância, do que eu posso medir. Aí já está o Skinner, né, entrando dentro dessa teoria aí. Então, ó, no filme Laranja Mecânica, o reforço negativo é usado para estimular o comportamento adequado do vândalo, né? Que ele era um cara que... Então eu começo a falar que ele é um cara bom, que ele pode melhorar, e a gente consegue fazer isso com esse reforço negativo. Olha, para ele, quando eu falo que ele é bom, é negativo, mas ele melhora através do reforço que eu faço com ele. Tranquilo? Extinção do comportamento que não apresentar nenhum reforço, né? Bom, quando eu falo para você, tá frio, você não sente nada. Fulano de tal morreu, para você é independente, isso não causa nenhum impacto. Depois, processo de eliminação dos comportamentos indesejáveis e inadequados. Aí eu tenho esse processo, vamos lá. Aquilo que eu não quero ouvir, eu elimino. Aquilo que eu não quero saber, inadequado, eu deixo de pensar. Nós somos assim, nós agimos desse jeito. É um procedimento no qual uma resposta deixa arbitrariamente de ser reforçada, né? Não quero consequência, a resposta diminui, a frequência até mesmo deixa de ser emitida. Eu não quero pensar nisso mais. Então eu tenho o condicionamento operante, o reforço que aumenta o comportamento, a punição que diminui o comportamento, o positivo que adiciona um estímulo desejável, o negativo que pode ser fuga ou esquiva ativa, né? É um comportamento que evita o estímulo indesejado. Sabe quando você está passando na rua e você não quer ver uma pessoa? Você está vendo que a pessoa está do seu lado, aí você sabe que ela te viu e você está vendo ela, mas você coloca um óculos escuro e olha para o outro lado, fazendo de conta que ele não está vendo. Então esse é um condicionamento operante, nós fazemos isso. E a punição vai para o positivo, né, que adiciona um estímulo desejado após o comportamento, e o negativo, né, retira um estímulo desejado após o comportamento. Aí tudo isso aí nós estamos falando do comportamento operante.
Vamos pensar no ensino brasileiro? Vamos lá. A finalidade de um ensino relacionado a essa teoria é atingir os objetivos planejados se uma maior preocupação com quais são os fins. Né? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero melhorar as pessoas, né, para ganhar mais dinheiro com o ensino técnico. Mas será que é isso que está acontecendo? Será que isso está limitando? Aí eu quero aumentar a minha produtividade só fazendo palestras motivacionais para os meus funcionários, mas eu não vou pagar nada mais a eles. Eu quero horas extras e não vou dar nada a eles. Né? Será que isso vai dar resultado? E o paradigma comportamental, que transmite uma mentalidade que visa a racionalização do procedimento. A eficiência é a ênfase em resultados que coincide com o espírito empreendedor do século XX. Então é o controle do trabalho e a redução da subjetividade das atividades produtivas. Então nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar mais, nós vamos trabalhar mais, mas nós consequentemente ganharemos mais. Aí esse paradigma comportamental do empreendedorismo. Essa ideologia é contrária ao trabalho do docente com a visão humanizadora que enfatiza a formação das pessoas e não a mera modelação de comportamento, né? Porque eu não quero modelar comportamento, eu quero formar vocês, essa é a diferença. Mas será que eu vou conseguir? Né? Qualquer modelo organizacional sempre apresenta uma intencionalidade e esta intenção se reflete na prática e na forma de avaliação. Assim, determinados aspectos podem ser validados em um contexto e esses outros mesmos aspectos não outros. Por exemplo, eu quero que vocês trabalhem bem, mas eu não valorizo vocês. Aí eu não oriento vocês a fazerem aquilo que eu quero. Então eu não consigo atingir os objetivos que foram propostos ou que eu mesmo me proponho. Aí eu tenho essas diferenças, né? Essa diferença vem do ensino tecnicista, ênfase no aprimoramento dos meios, né, que é ações, o método. Digamos que esse curso, que você esteja fazendo um curso técnico em mecânica, você só vai fazer a ação, a técnica, o método e o instrumento, porque você quer. Você não vai ficar falando sobre teorias e nem nada, é só a técnica. E o ensino significativo, ênfase na contribuição do cidadão, eu quero que você pense, eu quero que além desses estímulos, dessas respostas, que depois que você ouvir a minha videoaula, você vai pensar, pô, mas será que aquilo foi feito? Que na hora do comer eu estou com fome, eu vou salivar, né, eu vou sentir alguma coisa, né? Então essa modelagem do comportamento eu posso usar como estratégia de punição. Aí ocorre problemas éticos em relação à modelagem do comportamento, né, quando eu puno as pessoas. Pessoal, muito cuidado na autoridade na punição de pessoas. A punição não tem efeito de enfraquecer ou eliminar a ocorrência do comportamento no futuro. Aí é o cachorro, né? Vamos lá, eu pensando no meu cãozinho. Toda vez que eu chego ele queria sair, aí ele saía, eu tentava educar ele lá com o que o adestrador me ensinou, mas não deu, cara. Eu peguei umas varinhas, né? Eu peguei uma varinha bem fina e dei 5 varinhas nele. O dia que ele saiu, ele nunca mais saiu para a rua. Então tá vendo, essa punição gerou esse fato neles, e os resultados são complexos e talvez podem ser prejudiciais, eu não sei. Vamos lá, esse aluno aí não fez a atividade, colocou ele lá no canto da sala, né, lá no cantinho da sala, lá no cantinho da feiura. Vamos lá. Uma criança que cometeu uma transgressão de regra deve ser colocada para pensar sozinha sobre o futuro. Mas o que isso pode acontecer? Punição e sanção. O que é mais eficiente na educação de bons comportamentos? Vamos lá? Sanção para reciprocidade, para melhorar. Quando eu estou educando, pessoal, é a relação com o ato transgredido. O que aconteceu? Então, olha, meu cachorro não está me atendendo, o que eu posso fazer? Eu posso não acarretar dor ou sofrimento para ele. No caso é a criança. Já pensou a criança lá de frente, sozinha, observando, se vem aquele gesto ruim de você pensar ruim, e isso vai impactar diretamente na vida dela. Depois a punição não educa, né, com relação ao ato transgredido, acarreta dor física e psicológica e o constrangimento. Então nós temos que pensar nessas formas e nessas maneiras de contentos, né, e que a psicologia vai estudar o tempo todo através do behaviorismo. Tenha todos uma boa semana e depois, durante a semana, a gente volta com a videoaula 5 e 6. Tudo de bom para vocês. Tenha uma semana produtiva.